Oi, gente! Oi, Lígia! Oi, Franklin! Oi, você que assiste o Tricotando. A gente está ao vivo na casa do Diego Hipólito. Ele está com uma agenda muito acelerada nos últimos dias, em função dessas últimas entrevistas que ele concedeu. E aí a vida dele praticamente mudou. Mudou para bem, não foi, Diego? Foi muito bom. Para quem não sabe, o Bruno, além de meu amigo de décadas, é meu empresário, uma pessoa que sempre me influenciou nas minhas opiniões, sempre me apoiou no que eu fosse fazer ou não, porque o que eu acho é que as pessoas têm um preconceito muito implantado de várias maneiras. O gay quer que o gay fale, o hétero quer que não fale, e eu acho que o importante, na realidade, é a gente respeitar o momento de cada pessoa, e se a pessoa não tem o momento para falar, não quer falar, a gente também respeitar. Mas o mais importante é que isso me deu uma liberdade muito grande. Eu já passei por momentos muito delicados relacionados à depressão, por muitas questões relacionadas à sexualidade, tomei remédios durante um período de 2014, foi um período muito grave, que tive coisas muito mais graves do que isso, que, como o Bruno sabe, foi uma situação que eu precisei tomar remédios graves, porque eu tinha indícios depressivos muito grandes, já tentei me matar, que é uma coisa muito mais grave do que qualquer coisa que seja exposta, eu acho. Gente, até eu vou paralisar aqui o Diego agora nesse momento, porque isso é uma coisa que ele nunca tinha falado para ninguém. Eu, enfim, conheço a história do Diego, a gente que conhece o Diego há muito tempo, e eu sempre respeitei o tempo dele. Ontem, inclusive, no programa eu falei, atleta não é artista, atleta é preparado para ganhar medalhas, para lutar pelo país, e não para expor a vida. Ele expõe a vida aí no momento que ele se sente à vontade. Então eu sempre falei para o Diego, tudo no seu tempo. E ele, hoje em dia, ele se sente à vontade de falar determinadas coisas, até como ele falou isso, que ele nunca falou em lugar nenhum. Até, para mim, me surpreende ele estar comentando isso com a gente agora, né? Falar que já tentou... Mas o Bruno já até sabia disso, mas algo que eu nunca tinha comentado publicamente, porque o que, na realidade, eu acho importante, todas essas notícias que saem, que pode ser... Algumas pessoas não entendem, outras entendem. O importante, para mim, não são as pessoas que não entendem, porque apontar o dedo pra gente, muita gente aponta, mas se colocar no lugar do próximo, tentar ajudar, e depressão é algo muito grave, gente. Eu acho que e tem cura, sim. Muitas pessoas acham que a partir do momento que tem depressão, você tem que procurar um bom profissional. Eu procurei um psiquiatra, durante um período de 2014, foi um período que eu cheguei até a ser internado lá em São Paulo, durante, eu não sei quanto tempo que eu fiquei internado na clínica psiquiátrica, por conta dessas situações. Então, tem coisas que são muito mais importantes, que é a questão de ter satisfação daquilo que você é, ser feliz independente da opinião do próximo. A gente tem que propagar o bem. Eu acho que tudo que eu fiz na minha carreira e na minha vida sempre foi querer fazer o bem às pessoas, mas a gente tem que se preocupar também se a gente está fazendo bem pra gente. Eu acho que a questão de minha vida inteira ter me achado tão feio, eu me achava feio, tinha muito problema com isso, achava que isso foi até num período, essa questão do que aconteceu da minha depressão, foi porque eu achava muito feio para uma pessoa num relacionamento, e quando terminou eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu nunca vou encontrar uma pessoa assim, e hoje em dia que eu vejo que é totalmente diferente, não é dessa maneira. Beleza tem prazo de validade, a gente vem ao mundo sem trazer nada e a gente sai do mundo sem levar nada. Eu sou uma pessoa bastante religiosa, fiz algumas tatuagens em homenagem aqui no meu braço a Jesus, depois quem quiser procurar no Instagram ver, em homenagem a Jesus, tem uma cruz no pescoço, tenho escrito plano de Deus no meu oblíquo. E isso você começou a fazer tatuagem tem pouquíssimo tempo, que você não tinha tatuagem nenhuma, não tem nenhum ano. Não, porque quem conhece Dona Geni? A mãe do Diego. Minha mãe, ela não gostava muito de tatuagem, mas quando ela viu que eu fiz relacionado à religião, depois que você fez tatuagem, minha mãe idolatra o Bruno, tá? Minha mãe é assim, tipo, Deus no céu e Bruno na terra. Oh, meu Deus. Beijo, Dona Geni, ela tá assistindo a gente aqui embaixo. Aqui em casa. E o que eu tenho de recado para falar para as pessoas é que eu acho que orientação sexual é um ponto tão pequeno perto de uma vida toda, a gente tem que ser feliz. Motivar as pessoas a fazerem o bem, sabe? Tipo, independente de orientação, o que vale na vida é caráter. São pessoas que incentivam as outras ao bem. O Bruno sabe que um grande medo que eu tinha era sempre de perder patrocínio, e tô aí, ó, graças a Deus, com a Caixa durante mais de uma década, que eu só tenho a agradecer, que apoia a Confederação Brasileira de Ginástica. São poucos lugares que dão espaço
espaço para a gente falar de quem incentiva o esporte. A gente vive um momento muito diferente. Os abusos sexuais aconteceram na ginástica, aconteceram no passado. Acontecem na atualidade? Não acontecem, mas a gente tem que ajudar as outras pessoas falando com o poder da palavra para que não volte a acontecer. E eu não posso me eliminar não falando, Diego, não fala que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu sou uma pessoa com erros, acertos, e a minha história de vida, que está sendo colocada na minha biografia, que está sendo feita pela grande Fernanda, que eu adoro, e pela Saraiva, não sei exatamente qual vai ser a data que vai ser lançada. Também tem a questão do filme que está sendo, a gente está estudando com quem que vai ser feito o filme, mas eu acho que tudo isso tem que servir de exemplo para as pessoas, que nada pode ser a qualquer custo, porque o campeão que mais vale não é o brasão da minha medalha olímpica, é ser campeão para a vida. O meu sonho, quando eu era um vendedor ambulante, quando eu trabalhava como vendedor ambulante em Copacabana, que era de ajudar a minha família, era simplesmente de ter um ganha-pão. O que hoje em dia eu penso? O que é o dinheiro? Ele é muito importante para a gente precisa do patrocinador, é óbvio que precisa. Se não fosse a Caixa, a ginástica não teria os resultados que tem. Mas a vida, na realidade, ela tem um princípio muito maior. Então a gente tem que ter o serviço moral de ser um melhor cidadão, tratar as pessoas com verdade. Eu vejo que a minha própria terapeuta Lina me ajudou demais a amadurecer. Quem foram as pessoas que eu liguei depois de quedas olímpicas? Sempre foi o Bruno. As pessoas não sabem, mas a pessoa que eu liguei depois que eu caí em Pequim, a primeira pessoa que eu falei, até me arrepia, foi o Bruno. Quando eu caí em Londres de cara, foi o Bruno. E o Bruno sempre me falava isso. Diego, fica de cabeça erguida. E me levantava. E quem estava me assistindo nas Olimpíadas, na minha frente, para quem não sabe, era o Bruno. Então, eu vejo que era uma pessoa que não me valorizava só como resultado de medalha de brasão. Me via como pessoa. O Bruno sempre foi meu melhor amigo, meu empresário, fui padrinho de casamento dele com o Diogo. Fiquei muito honrado pelo convite, porque as pessoas elas têm que parar de ter rótulos. E o preconceito ele é implantado a partir do momento que uma pessoa fala, um amigo meu fala assim, você é gay, mas você é diferente, que você não anda de mão dada, que você não faz isso, que você não faz aquilo. Qual que é o problema de andar de mão dada? Qual que é esses problemas que as pessoas têm? Eu acho que o veredito final, só quem pode dar na minha vida é Deus. Só que eu tenho minhas crenças, o Bruno sabe como eu sou. Eu vou ao culto, não vou deixar de ir ao culto simplesmente pela minha orientação sexual, mas o que eu tenho a dizer, passar pelas pessoas, que o que vale é a vida. Então, a partir do momento que eu já tive uma situação de tentar até me matar dos problemas que eu tinha comigo, da minha cabeça, o que mais vale é viver e ser feliz. Agora, Diego, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Valeu a pena, porque a tua depressão, você teve a sua depressão em função da sua queda em Londres, que ali você ficou de cabeça para baixo, literalmente, quando você caiu de cara, né? Você já tinha tido um trauma, que tinha sido a queda em Pequim, e aí você teve essa depressão que culminou nesse momento delicado da sua vida, como você acabou de revelar pra gente, que você praticamente tentou se matar, né? Então, você acha que valeu a pena, no final, você ver que o extrato da sua vida, tudo que você passou, assim, teve a medalha olímpica, 69 medalhas em Copas do Mundo, 5 medalhas mundiais. Se você fizesse assim agora, um breve apanhado da sua vida, você diria, valeu a pena isso tudo? Para quem eu sou hoje, para o que eu estou falando, para o que eu estou fazendo? Eu acho que tudo valeu a pena, porque por mais que eu acho que o que eu mudaria só na realidade é o preconceito que eu tive comigo, porque eu acho que como o esporte acaba de certa forma sem querer oprimir as pessoas, você tem um sonho de ser medalhista olímpico, e o que era a minha salvação? Eu me achava muito feio, por bullying, que eu acho que a gente lida com uma brincadeira muitas vezes, as pessoas, mas eu tive traumas que eu me achava super feio porque me chamavam de Frankenstein quando eu era pequeno. Bruno, e isso ficou na minha cabeça durante muitos anos. Aí depois, quando eu tive um relacionamento, eu achava a pessoa bonita demais pra mim. Você imagina, você vai linkando, o que era a minha vida? A minha vida só era a ginástica. E eu vejo hoje em dia o Diego campeão mundial, olímpico, isso é muito importante, mas o que mais vale atualmente é que a minha história passe para as pessoas, para elas verem que eu não sou diferente de absolutamente ninguém e conseguir vencer com muita determinação. Que
nada vale acima na realidade, das nossas felicidades pessoais. A gente tem que sempre pensar na pessoa acima de tudo. A gente não pode ser, na realidade, uma máquina. O esporte ele não pode ser descartável. A gente tem que ter os valores. O céu ele tem espaço para todo mundo brilhar. Se a gente não pensar no ser humano, já está dizendo a palavra humano, a gente não está vendo o esporte como profissão. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem uma grande confederação brasileira de ginástica, que é a ginástica, uma das melhores do Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu só tenho a agradecer à confederação atual, principalmente, por estar sempre apoiando, por ter um patrocínio, por incentivar o esporte. O Bruno é um grande formador aí de opinião no esporte, mas o esporte, ele muitas vezes, ele não caminha em conjunto, porque eu vejo quando eu tento unir as pessoas elas são muito tão solitárias e chegam num momento de tão pedestal que elas não querem ajudar o próximo. O que eu fui mais julgado na minha vida, porque eu sempre coloquei um bolo dividido por uma fatia com várias pessoas. A minha família, o Bruno conhece muito bem, isso é contado muito na minha biografia, a gente sempre ajudou todo mundo, independente da recompensa, porque é o que eu falo sempre, a gente vai depois sair do mundo sem levar nada. E o que a gente tem que fazer agora? Todo mundo se unir para que o esporte, ele não morra. O que não é morrer? A gente tem que agradecer um único patrocinador que está com a gente. Teriam que ter mais patrocinadores, teria que ter mais incentivo. Eu tenho feito um projeto agora da Sigo Esporte, tentando mudar essa visão do esporte brasileiro, porque a gente não dependa só também do governo. A gente precisa entender também que o esporte não é só lazer, mas a minha vida foi feita só do esporte. Quem seria do Diego se eu não tivesse sido um multicampeão? Eu não sei se eu não tivesse tido uma medalha olímpica, se eu teria me sentido tão bem sucedido depois, porque eu me sentia tão cobrado, porque a ginástica era a minha única solução. Depois que eu fui medalhista olímpico, todo mundo estava junto com o Diego, mas quando eu caí não estava todo mundo junto. E o Bruno sabe muito bem, porque eu fui muito criticado, não pela grande massa, mas eu digo por comissão técnica, por pessoas que eram para apoiar, pessoas que têm que ser mais preparadas muitas vezes, que eu acho que está agora com um time muito melhor. Nossa, eu super idolatro o Cris, gosto muito do Henrique, que trabalha na Confederação. Ele está citando os nomes aí da comissão técnica. Agora, Lígia, você estava querendo falar alguma coisa, eu ouvi aqui no retorno que você está querendo falar alguma coisa e fazer uma pergunta para o Diego. E aí ele estava falando, eu não estava cortando, né? Mas você pode passar aqui a pergunta que eu faço para ele. A Lígia Mendes, apresentadora do programa, que está lá na bancada, está querendo fazer uma pergunta para você, Diego. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada, tá uma delícia esse link ao vivo com esse campeão nacional que nos representa. Bruno, só você, que é o cara mesmo para estar trazendo essa qualidade carioca para cá. O Diego, primeiro a gente quer falar o que a gente tinha comentado ontem, até quando vimos a harmonização facial dele, que ele é um gato, aliás, ele sempre foi. Ficou mais bonito. Tudo bem que, mesmo ele tendo, se ele tiver em algum momento duvidado disso, que ele saiba que isso é a grande opinião de todo mundo, não só a nossa. Depois, quando ele teve essa manifestação de falar sobre com quem ele se relaciona, se é com homem ou se é mulher, a orientação sexual dele, eu imagino que isso deve ter sido um momento de muito relaxamento para os outros colegas. Ele abriu uma porta ali na ginástica. E isso aí, o que eu mais quero saber agora é o que ele pretende. Como anda o amor dele? Se ele está namorando, se ele ainda pretende casar, igual você e o Diogo. E se a gente vai ser convidado? Aqui, Diego, então, a Lígia Mendes fez uma série de perguntas para você. Primeiro, ela disse que você tá lindo, que ela acha você linda, a bancada toda lá disse a mesma coisa, tá todo mundo. Franklin também disse que você. Todo mundo tá falando que você tá super bem. Ontem foi ao ar falando que você fez a harmonização facial, né? Diego é muito vaidoso, botou lente nos dentes, fez a harmonização facial, faz uma série de procedimentos aí, porque eu acho importante ele se sentir bem e ele, né? Eu quero que você fale disso. Eu acho que a questão até de eu ter sido mais vaidoso foi
por conta de que eu me achava muito feio. Então a primeira coisa que eu fiz foi com o under, eu coloquei as lentes dentárias. Por mais que meu dente fosse retinho e era branco, ele era muito pequeno. Em seguida eu fiz o implante capilar, que eu fiz, gente, eu já fiz de tudo, vocês não estão entendendo. Eu já usei uns negócios que era amarrado, que eu ficava com medo de sair da cabeça. O Bruno falava, isso daí vai voar da tua cabeça. Vai nas Olimpíadas, isso vai voar da tua cabeça. Nas Olimpíadas do Rio eu usava uma grudada. Se vocês olharem nas Olimpíadas do Rio, não era meu cabelo não, gente. Era grudado. E aquilo ali era tão refém, ficava ótimo. Eu gostava do resultado, mas agora eu prefiro, que agora é meu próprio cabelo, ele cresce, eu corto, pinto, eu pintei esses dias de caju. Aí o implante foi a segunda coisa que eu fiz. A harmonização facial eu fiz muito sutil, eu fiz um pouquinho do meu maxilar, um pouquinho de boca de Anitta, porque eu queria ficar com a boca mais parecida. Não é por conta da boca da Anitta, não, mas é porque eu acho a boca dela bonita. Gente, eu tô impressionado com a liberdade com que o Diego tá falando das coisas aqui. Eu falo agora, hoje em dia eu falo de tudo. Foi isso. Ainda vou fazer mais coisa. Fiz um pouquinho de preenchimento também abaixo do olho. Agora, gente, enfim, estão pedindo aqui pra gente terminar um pouquinho o link aqui, porque a gente já estourou o tempo. Lígia tinha feito mais perguntas, perguntou se você ia se casar, né? Se você vai se casar, como é que tá a sua vida amorosa, se todo mundo vai ser convidado pro casamento, que a bancada inteira quer ser convidada pro casamento, né? Enfim, quem vão ser os padrinhos? Vão ser 54 padrinhos. Olha, gente, o casamento que eu mais vi padrinho na minha vida foi o do Bruno e da Bia e da Branca. E não, o do Bruno, pelo menos, o Bruno me colocou lá na frente, a Bia e a Branca, eu me senti, eu falei assim, gente, sou padrinho da Bia e a Branca. Tinha uns 70 padrinhos, mas ó, se eu me casar, vocês são todos convidados. Ainda é um pensamento... Todo mundo que tá assistindo também vai ser convidado, né? Ainda não é um pensamento atual, eu tô namorando tem 1 ano e pouco. Eu hoje em dia tô me priorizando. Eu acho que é muito importante que eu esteja muito bem comigo. Se eu sentir que é a pessoa que é pro resto da minha vida, que eu acredito que seja, eu me caso e eu convido todo mundo aí. Mas não tenho pensamento de casar, não. Eu preferiria só no papelzinho ali. Mas vai querer casar na praia ou na cidade? O Bruno, como o Bruno trabalha com casamento, ele vai fazer eu me casar mesmo não querendo me casar. Não, ele vai casar sim. Gente, é isso aí, a gente tá brincando. Obrigado, Lígia, obrigado, Franklin, obrigado vocês que assistem o Tricotando. A gente fez mais uma vez ao vivo aqui do Rio de Janeiro, direto da casa do Diego Hipólito. É isso aí, gente. Tchau, tchau.